Programa Revista Rural. Oferecimento. Sementes NK. Rentabilidade com genética e tecnologia. Fibro Animal Health. E caminhões Volkswagen. Sob medida para o seu negócio. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos! É com muita alegria que trazemos a vocês mais um programa Revista Rural repleto de assuntos interessantes. Confira só! Abelhas sem ferrão dão bom mel, mas exigem alguns cuidados. Dicas para tirar o melhor proveito da suplementação mineral. Com tecnologia e bom manejo, dá para produzir mandiocas de melhor qualidade. Um projeto voltado para a preservação da biodiversidade. Como tirar o melhor proveito dos suplementos minerais fornecidos ao gado? A Revista Rural foi falar com um especialista no assunto, que deu dicas bem úteis. Vale a pena ouvir. Assim como qualquer outro tipo de atividade, a pecuária também tem seus truques para ter um melhor desempenho econômico. Para ajudar o produtor, o programa Revista Rural conversou com um especialista, que deu importantes dicas de como utilizar bem o suplemento mineral e melhorar a produção. A metragem de coxo, ela anda junto com a ingestão que cada tipo de produto vai ter. Então, produtos de maior ingestão vão precisar de metragem de coxo maior, produtos de menor ingestão, metragem de coxo menor. O porquê disso? Por causa do tempo que os animais levam para consumir aquela determinada quantidade, por causa das visitações ao coxo que os animais têm durante o dia, e para que todos os animais dentro daquele determinado lote ele consiga ter acesso, a gente precisa respeitar essa metragem. O próprio consumo de sódio, ele é um estimulante do consumo de água e vice-versa. O consumo da água também estimula o consumo de suplemento mineral. Então, por isso que esses dois devem ser próximos. Mas também a gente tem fatores relacionados ao pastejo dos animais. Quando eu tenho coxos muito distantes, eu tenho o coxo da água distante, eu tenho do coxo do suplemento mineral, eu faço com que meu animal ele realize um super pastejo próximo às aguadas. Isso é muito prejudicial, principalmente para o pasto, porque a gente está danificando ali a estrutura daquela planta. O fornecimento também recorrente e com intervalos menores, ele vai proporcionar para o animal um produto mais fresco no coxo, consequentemente mais palatável, mais agradável ao consumo. Quando eu ofereço esse produto para que dure muitos dias, ou eu coloque uma quantidade muito grande naquele coxo, o próprio lamber do animal, a chegada ao coxo, vai fazer com que muito dessa camada superior seja desperdiçado e o produto que está lá embaixo fique velho. Então, a gente tem que se atentar sempre e orientar da forma o produtor ele vir a buscar informação, principalmente de consumo daquele produto, do volume de cabeças que ele tem naquele lote e multiplicar por um espaço de dias bastante curto para ele ter a ciência de quanto desse suplemento mineral ele vai oferecer no coxo. Armazenar sempre suspenso do solo, principalmente aí com estrados ou com algum tipo de material que faça esse mineral, esse saco, essa sacaria, não ter contato com o solo e com circulação de ar, isso para evitar a umidade, longe das paredes também, é claro.
Animais, é muito comum a gente observar animais em locais de armazenamento, justamente muitas vezes por causa da presença de grãos e alguns tipos de suplementação. E tudo isso, independente se for animal, independente se for umidade ou algum outro fator que tenha contato com o produto e altere algum tipo de característica dele, vai fazer com que lá no coxo o animal muitas vezes refuga o consumo desse produto. A gente não pode oferecer um suplemento mineral, por exemplo, de um boi de engorda para uma vaca de cria, porque aquele produto ele não vai ter os níveis de garantia suficientes, ele não vai gerar ao animal, proporcionar ao animal a ingestão de minerais que ele necessita para cumprir aquela função zootécnica, aquela função que a gente necessita produtiva dele. Então, respeitar esses níveis de garantia, o produtor ele ter ciência de qual é o rebanho que ele está trabalhando, qual a finalidade produtiva, qual é a exigência nutricional desse rebanho, e buscar no mercado produtos que tenham a capacidade de, por meio daquele determinado consumo que ele vai oferecer, tem a capacidade de mineralizar o animal condizente com aquela finalidade produtiva. Responsável por produzir alimentos que atendem a 800 milhões de pessoas em todo o mundo, o Brasil deve continuar ampliando sua contribuição a ponto de se tornar, nos próximos 5 anos, o maior exportador de grãos do planeta. A informação faz parte de um levantamento feito pela Embrapa. De acordo com a instituição, em apenas 10 anos, a participação do país no mercado mundial saltou de 20,6 bilhões de dólares para 100 bilhões, tendo como destaque carne, soja, milho, algodão e produtos florestais. O uso de abelhas sem ferrão para a produção de mel vem ganhando cada dia mais adeptos. Dóceis, elas exigem alguns cuidados para garantir uma colmeia sempre forte e produtiva. A meliponicultura, criação racional das abelhas sem ferrão, vem demonstrando ser uma boa alternativa de geração de renda para populações tradicionais. Com isso, é importante que os produtores não permitam que suas colônias se enfraqueçam no dia a dia. É necessário, inicialmente, que o meliponicultor verifique qual é a causa do enfraquecimento, porque não vai adiantar ele fortalecer suas colônias e a causa depois continuar agindo no meliponário e as colmeias voltarem a enfraquecer. Então, verificar se é o ataque de inimigo natural, se é alguma condição climática que está prejudicando ou se é a falta de florada no campo. Assim que isso for verificado, pode-se combater a causa e começar o fortalecimento das colônias, através de 3 técnicas que podem ser usadas de maneira individual ou então combinadas. Primeiro, ele pode alimentar suas colmeias, ou com alimento energético, ou alimento proteico, ou os dois. Mas é necessário que ele faça isso com cuidado. A colmeia, ela está fraca, então ela não consegue se defender e o cheiro do alimento pode atrair inimigos naturais ou outras abelhas para saquear a colmeia. Então, colocar o alimento em pouca quantidade, para que elas consumam rapidamente. Se ele for usar um alimento proteico que contenha pólen, principalmente, ele deve fornecer esse alimento em forma de bombom, que é aquela técnica em que ele mistura o alimento proteico com mel, faz uma bolinha e mergulha essa bola na cera derretida. E aí essa bolinha encapada com cera derretida que é fornecida para as colmeias. Outra forma dele fortalecer suas colônias é colocar discos de cria nascente dentro da colmeia, sempre de abelhas da mesma espécie. Dentro das colônias de abelhas sem ferrão, a gente consegue ver discos de cria mais claros e mais escuros. Os mais escuros são as abelhas que ainda estão em desenvolvimento e vão demorar mais tempo para emergir. O mais claro são as abelhas que já estão ali terminando de completar o desenvolvimento e rapidamente irão emergir. É esse disco de cria que a gente pode colocar dentro da colmeia
Pode ser procedente de uma única colmeia ou de várias colmeias, não tem problema, colocar 2, 3 discos de cria de colmeias diferentes. E aí, em pouco tempo, essas abelhas vão emergir e já vão contribuir para fortalecer a população e com a coleta e o trabalho da colônia. A pesquisadora conta que a terceira maneira de fortalecer a colônia é enganando as abelhas, trocando de lugar uma colmeia fraca por uma forte. Quando a gente faz isso, as compeiras da colmeia forte que estão coletando alimento no campo, ao retornarem, entram na colmeia fraca, achando que aquela é a sua colmeia. E como elas vêm cheias de alimento, geralmente elas não são barradas pelas guardas. Então elas entram na colmeia, trazem alimento e ali elas continuam a sua vida como se aquela fosse a colmeia dela, contribuindo para o aumento da população. O agronegócio brasileiro exportou 6,47 bilhões de dólares em fevereiro deste ano, o que representa um incremento de 2,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. As importações de produtos do agro somaram 1,22 bilhão de dólares. Portanto, o saldo da balança alcançou 5,22 bilhões. As vendas externas dos demais produtos que o Brasil exporta subiram 4,5%. Com este incremento, a participação do agronegócio nas exportações caiu de 40,3% para 39,9%. O uso de tecnologia e o bom manejo da cultura da mandioca permitem ao agricultor a obtenção de produtos de melhor qualidade e lavouras bem mais produtivas. A mandioca é plantada em todo o Brasil. Conhecida por sua rusticidade, é cultivada sob as mais diversas condições de solo, clima e de manejo, o que dá reflexo direto na produtividade. E normalmente, essa produtividade está muito aquém do potencial de produção do alimento. Para a obtenção de altas produtividades, de altos rendimentos, é preciso a utilização de tecnologias para a obtenção dessas altas produtividades. Dentre todos os aspectos de produção, o fator que envolve a seleção e o preparo de material de plantio, com certeza é um dos principais fatores que possa possibilitar esse ganho de produtividade. Diferentemente das culturas que produzem sementes para sua propagação, a mandioca para fins comerciais utiliza a parte aérea, conhecida como ramas, e para tal, o produtor precisa lançar mão de manejos para garantir um material propagativo de boa qualidade. Normalmente, os plantios no centro-sul do Brasil se concentram entre abril e outubro e coincide com o período também de colheita da mandioca para envio, principalmente para as indústrias, para o processamento. Logo, há uma combinação perfeita entre o fornecimento de ramas, em função da colheita, e o plantio que também se dá nessa época. Um fator favorável a isso é que as ramas estão nas suas melhores condições de amadurecimento. Porém, é um período em que, nessa região, as plantas estão normalmente em repouso, com pouca parte de área foliar, e isso prejudica a inspeção por parte de quem vai utilizar de novas ramas, principalmente a tocante a algumas questões como doenças. Dessa maneira, a inspeção das lavouras deve ser feita na época do pleno desenvolvimento vegetativo, entre novembro e março. Nesse processo, a primeira questão a ser levantada é se as áreas são dentro da mesma propriedade ou em outras lavouras. Se for a segunda opção, a inspeção se torna ainda mais rígida. Um grande número de doenças e pragas, ela é veiculada justamente através da parte aérea das ramas. Então, uma inspeção mal feita corre-se o risco de se introduzir novas doenças e novas pragas em áreas até então inexistentes. Nos aspectos da qualidade sanitária do material,
deve-se levar em consideração os patógenos, uma vez que grande parte das doenças de importância econômica são mais visíveis no período do desenvolvimento foliar. Doenças como a bacteriose, que é a principal doença nas condições de centro-sul do Brasil, e atualmente as viroses, são as doenças veiculadas pelas ramas que podemos dizer que provocam hoje as maiores perdas de produtividade. Devem ser descartadas. Assim como devem ser descartadas algumas doenças fúngicas, como por exemplo o superalongamento, que os sintomas também são visíveis nesse período, e a antracnose, que tem-se a cada ano mostrado sua presença mais significativa nas nossas condições. Quanto às pragas, várias são veiculadas através das ramas, levando ovos e ninfas, como de ácaros, mosca branca, percevejo de renda e a broca, que é de difícil observação, já que fica no interior das ramadas. Também deve-se levar em consideração, com relação ainda às pragas, se houve algum ataque intenso das lagartas, do mandarová, cujo o seu aparecimento ele é cíclico. E se houve algum ataque intenso com grande desfolhamento, esse desfolhamento causado pela lagarta pode ser uma porta de entrada para doenças, por isso também devem ser descartadas. Outro ponto importante para o sucesso na produção é observar ao final, na colheita, a produtividade e também se há a presença de podridões radiculares. Se a presença de podridões radiculares também for significativo, as ramas devem ser descartadas. E por fim, deve-se levar em consideração a seleção das cultivares, uma vez que as cultivares hoje, advindas dos programas de pesquisas, elas apresentam tolerância ou resistência às principais doenças que ocorrem na região. Vamos dar uma rápida paradinha. É rápida mesmo. A gente volta já. Papai, Oi, filho. a luz ajuda a plantação a crescer? Você ajuda. Live your dreams, just go. Let them grow now and forever. A chuva. Novos Volkswagen Meteor. O extra pesado fabricado no Brasil sob medida para o seu negócio. Volkswagen. Se produzir é o que te motiva, para nós é fazer com que você atinja o seu resultado. Por isso, a marca global de sementes da Syngenta está de volta na sua lavoura. É o investimento certo na melhor semente para você colher mais e ampliar sua produtividade. Sementes NK. Rentabilidade com genética e tecnologia. A Orquestra Paulistana de Viola Caipira é a opção certa para abrilhantar a sua festa ou evento. Da música de raiz ao pop mais moderno, sempre um show surpreendente e inesquecível. Quer aprender a tocar viola? A OPVC oferece cursos online ou presenciais para iniciantes e também para quem quer aprimorar sua técnica. Um projeto desenvolvido pelo Fundo Vale vem buscando soluções inteligentes para enfrentar grandes desafios ambientais. Os resultados encantam. Fortalecer negócios agroflorestais de impacto positivo como estratégia de desenvolvimento sustentável. Foi com esse intuito que nasceu o Desafio Agroflorestal, fruto da parceria entre a Reserva Natural Vale, o Fundo Vale e a Tropos Lab. Esse é um programa de aceleração que veio de uma iniciativa do Fundo Vale, junto com a Reserva Natural Vale, para a gente, de fato, interagir com as startups, buscar novas soluções inovadoras
para compromisso, sustentabilidade da própria Vale, para a agenda do Fundo Vale, né? O Fundo Vale é um fundo de fomento e investimento em negócios de impacto socioambiental positivo, que a gente chama, então são negócios que buscam resolver questões sociais e ambientais, trazendo esse impacto positivo para o meio ambiente, para a sociedade, para as comunidades, e também gerando um retorno financeiro nesses negócios. Em paralelo a isso, a Vale assumiu compromissos com o desenvolvimento sustentável, e um deles está ligado à Agenda Florestal, onde a empresa se comprometeu a recuperar 500 mil hectares de áreas degradadas, além de suas fronteiras, sendo pelo menos 100 mil por meio de negócios de impacto socioambientais. Pela experiência que o Fundo Vale tem ao longo desses 10 anos, trabalhando com conservação ambiental e iniciativas que mantêm a floresta em pé, a gente entendeu que era necessário lançar um programa novo, aí do Fundo Vale, da Reserva Natural Vale, da Vale, buscando soluções para esses compromissos de sustentabilidade que a Vale assumiu. Todos que participaram do programa, sejam os mentores, as organizações, as startups ou até mesmo agentes dos setores tradicionais do agro, viram que é necessário cada vez mais buscar novas soluções para a agrofloresta. A gente tem buscado mais sinergia com empresas de diferentes áreas, inclusive agronegócio, que queiram trazer novas soluções para os compromissos de sustentabilidade que as empresas têm, que o Brasil tem na agenda, buscando soluções aí como sistemas agroflorestais em contribuição aos ODS. Sem fronteiras, o desafio não teve um limite geográfico definido, uma vez que é importante dar ao Brasil como um todo esse olhar de mais sustentabilidade para o ecossistema. Hoje a gente está atuando no Brasil de uma forma geral, tem uma especial atenção para a Amazônia Legal, para a região norte, por toda a pressão que existe em relação ao desmatamento, mas as iniciativas que a gente tem apoiado ainda como piloto, essa iniciativa que o Fundo Vale e a Reserva Natural Vale tem trabalhado ainda como um piloto para a Vale, isso é importante destacar. Nós também estamos testando, assim como as startups que nós apoiamos no Desafio Florestal vem fazendo, né, algumas em parcerias mais próximas hoje conosco, de testar esses modelos no Brasil, entendendo as necessidades de cada região. Das 69 inscrições realizadas, foram selecionadas 15 iniciativas mais aderentes à proposta do programa e com maior potencial de geração de impacto. Dessas, 6 chegaram à fase de aceleração. São negócios que trazem soluções realmente inovadoras, pensando no como fazer uma inclusão do produtor rural, como trazer conhecimento, além da assistência técnica, também uma transferência de tecnologia para esses produtores rurais. A gente vê uma série de impactos positivos aí, tanto ambientais, quanto sociais, quanto econômicos, também para pesquisa, né, onde se busca aqui incentivar bastante novos estudos, para os impactos ambientais, desde recuperação do solo, dessas áreas degradadas, uma contribuição para os serviços ecossistêmicos, um aumento do número de espécies, também recuperação de recursos hídricos, de processos de erosão. A gente tem uma preocupação também de entender como esses sistemas contribuem efetivamente para sequestro e estoque de carbono, né, atuando aí como negócios sustentáveis que contribuam para a questão de mudanças climáticas também. Como fruto do programa, algumas soluções já se tornaram parceiras de negócios da companhia. Uma delas é a Inocas, empresa brasileiro-alemã responsável pela introdução do conceito de aproveitamento das pastagens pelos pecuaristas do Cerrado, e que tem como objetivo plantar 2.000 hectares de macaúba em sistema silvipastoril, em parceria com pequenos produtores. Uma operação da Inocas que gera muito impacto social, porque ela trabalha em parcerias com pequenos produtores, então a gente está falando de uma média de 20 hectares por produtor, que é uma componente muito importante dentro da tese de impacto do Fundo Vale, né? Então a gente não está falando de recuperar grandes áreas ou com grandes players, e sim com pequenos produtores, gerando renda, gerando emprego para a agricultura familiar, e que isso sim seja conectado com grandes players, compradores, e para gerar a escala que a gente está trabalhando. O trabalho da startup foi bem relevante, e eles tiveram um alto engajamento dentro do desafio, com uma equipe preparada e a fim de somar forças. A gente vai fazer 5.000 hectares de recuperação florestal esse ano, e a Inocas, para nossa alegria, é o principal contribuidor para essa meta, né? A gente tem mais de 1.000 hectares de recuperação que a Inocas vai
propiciar para esse arranjo, e aí, então, é um caso que a gente vê com muito sucesso. E, com base nesse trabalho, a gente vai ainda aprofundar discussões de plano de impacto, então, a parte de impacto socioambiental que eles trazem é o ponto de partida, não de chegada, tá? Ao longo desse ano, a gente está trabalhando no desenvolvimento desse plano de impacto e todas as outras componentes de negócio mesmo. Como dica para as startups que querem entrar nesse meio, Gustavo recomenda que peguem a Inocas como exemplo, analisando principalmente a clareza de seu objetivo. Ao longo dos anos, nós vamos ter desafios agroflorestais sendo rodados em busca de novos parceiros. Então, para quem hoje tem sonho de criar uma startup e tudo mais, eu acho interessante olhar para a Inocas e quem sabe essa startup que possa estar começando a partir desse exemplo da Inocas, lá em 2023, 2024, 2025, seja a Inocas futura que o Fundo Vale e outros atores vão investir. A Revista Rural quer ouvir você. Se você tem algum comentário ou quiser sugerir reportagens, fale com a gente. Envie um e-mail para faleconosco@revistarural.com.br. faleconosco@revistarural.com.br. Mande sua mensagem, estamos te esperando. Apostando no potencial do mercado agrícola brasileiro e animada com os resultados obtidos em seus primeiros anos no país, a Roche pretende investir cerca de 200 milhões de reais na sua fábrica brasileira. Anunciamos com muita alegria um investimento de 200 milhões de reais aproximadamente para o nosso país, onde o objetivo é aumentar sim a nossa capacidade de fabril, mas também gerar mais empregos e poder atender melhor o produtor brasileiro. Essa unidade fabril se trata de uma área de aproximadamente 16 hectares na cidade industrial de Curitiba, onde nós teremos mais do que 35 mil metros quadrados de área produtiva. Voltada ao mercado de implementos agrícolas, a empresa alemã espera aumentar significativamente sua participação, confiante no sucesso de seus novos produtos que acabam de ser apresentados ao mercado. Anunciamos também hoje os nossos novos produtos, alguns lançamentos deste ano, como a Maestro Evolution, que é a nossa plantadeira só semente, que está hoje contemplando um novo dosador, que é o dosador Airvac, e que vem para melhorar ainda mais o que já tínhamos no campo. Também a nossa Maestro Compass, que hoje está disponível para todas as regiões onde nós atuamos, que é a nossa plantadeira com adubação no sulco de 12 a 18 linhas. Lançamos também oficialmente a nossa Evo CS, que é a adubadora que tem como objetivo, através de hastes sulcadoras, aplicar fertilizante em profundidade, tanto para trazer fósforo em profundidade, como também fazer esse trabalho, essa operação na entre-safra.
na varanda tábua grande, cheia de queijo curado, e mamãe assando pão no forno de lenha ao lado. Nossa reserva de mata, linda floresta fechada, as trilhas fundas do gado, retalhando a invernada. Iria rever o sol com seus raios fluorescentes, sumindo atrás da serra, roubando o dia da gente, o pé de dama da noite, junto ao mastro de São João, que até hoje perfuma a minha imaginação. O caso é que eu não posso fazer o tempo voltar. Sou um cocão sem chumaço que já não pode cantar. Hoje eu vivo na cidade, perdendo as forças aos poucos, mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo. E aí, curtiu o programa? Infelizmente já chegou a hora de irmos embora. Foi bom te ver por aqui. Se sentir saudade, já sabe. Acesse nosso canal no YouTube sempre que quiser. Uma ótima semana. Até a próxima!